Fala pessoal, tudo bem? Alexandre aqui para mais um capítulo do nosso podcast e hoje o nosso entrevistado vai ser o Felipe. Hoje nossa entrevista vai se basear em cima de uma entrevista de vendas, que é muito importante hoje para quem tem um escritório de engenharia e de arquitetura. E o Felipe, ele é um especialista em vendas. Então vamos fazer algumas perguntas para ele, ele vai desvendar alguns mistérios, algumas manhas aí que pode acontecer na hora de conseguir vender, e isso é importante porque nós, engenheiros arquitetos, né, Gabi? Nossa, nem fala. Não sabemos vender. A gente sai da faculdade sem esse preparo, né? Totalmente sem preparo para o mercado, na verdade, né? Nós saímos bons em projetar, calcular estruturas. A técnica. Técnicas, né? Agora, o mercado de trabalho, ele exige da gente algo diferente. E temos que buscar esse aprimoramento durante o percurso aí para estar conseguindo alavancar mais vendas, alavancar bons clientes, né? E tá se diferenciando no mercado. Às vezes, antes de alavancar, começar a conseguir os primeiros, né? Porque eu acho que tem que ter uma certa, né, malandragem boa ali, né? Pra conseguir esses primeiros. Existem várias técnicas, né, Felipe? Que eu acho de PNL que utilizamos numa venda. Existem técnicas também de como oferecer o produto para o cliente, né? Antes disso aí, se apresenta e fala um pouco isso aí pra gente. Isso aí, Ale, Gabi, pessoal aí de casa, é um prazer muito grande, né? Estar aqui com vocês, poder falar sobre esse universo das vendas aí, que, como você bem comentou, Ale, é uma coisa que ela se aplica independente da profissão onde a pessoa atue, né? Então, hoje, quando você é um profissional, você é um empreendedor, por exemplo, obviamente você tem a sua empresa, então você precisa executar vendas, ou se você tiver um departamento de vendas, você vai ter que treinar o teu pessoal para poder fazer isso por você. Se você é um profissional autônomo, mais ainda que você vai ter que vender teu serviço, entende? E mesmo que você trabalhe hoje aí em caráter de CLT, que você esteja trabalhando dentro do grande escritório, na hora de conseguir uma promoção, na hora de negociar um novo cargo, na hora de você, enfim, conseguir uma transição de carreira, essa habilidade de comunicação, de vender a própria imagem, vender o próprio trabalho, é fundamental, né? E me apresentando um pouco para o pessoal também aí, como você bem disse, né, eu trabalho com vendas já há bastante tempo, estudo muito essa área, então é uma área onde você não pode parar de estudar, tem sempre algo novo para você descobrir e tudo mais. E uma das primeiras coisas que eu descobri entrando na área de vendas é que existem dois tipos de vendas, né? Então nós temos aquilo que é chamado de venda simples, onde você tem um produto geralmente de baixo valor, onde a decisão está mais relacionada a desejo, a impulso, alguma coisa assim. E você tem a venda complexa, que é uma venda que tem um valor agregado maior, onde o processo de decisão sobre a compra ali do cliente, ele tem um fator psicológico muito mais elaborado. Como você disse, entram as técnicas ali de PNL, de persuasão, tudo que você possa usar a seu favor para encurtar esse período. E muitas vezes também tem a questão da concorrência, né? Então, você tem ali concorrentes oferecendo serviço muito similar, então você precisa de diferenciais, coisas que façam o seu cliente ter uma percepção de valor que vá além do preço. Então, trabalhando com vendas hoje há 10 anos praticamente, eu pude entender, né, compreender a diferença entre tudo isso. Estudo hoje muito essa área das vendas complexas, que é a área da minha especialidade. E nesses últimos anos, né, eu fui vendedor por 5 anos já na minha vida, estou indo para o 5º ano como gestor de uma equipe de vendas, e aí você tem que estudar mais ainda para treinar o pessoal e tudo mais. Então, espero aí poder agregar com os conhecimentos que a gente adquiriu ao longo do tempo, porque com certeza hoje, na carreira do arquiteto, do engenheiro, né, o que acompanho de perto o trabalho de vocês, aqui o trabalho do Implanta também, a gente sabe que existe essa necessidade, né? Existe muito essa queixa do mercado tá aí com valores banalizados e todo profissional está competindo só por preço e tudo mais. Isso faz até a pessoa às vezes desanimar da profissão. Sim. Só que muitas vezes a solução mora em você saber fazer uma abordagem mais bem elaborada, saber agregar valor no teu serviço, no teu projeto. Então existem técnicas para isso, existem formas de você fazer. E o mais importante de falar é que, assim, muitas vezes o pessoal que é da área de exatas, né, que são o pessoal aí de engenharia principalmente, né? A gente não tá nem cá nem lá, a gente tá bem ali. O arquiteto ainda tem um pé no humanas, né, vamos dizer assim. Mas ainda assim, né, muitas vezes são profissionais que têm a sua criatividade, têm toda uma habilidade ali com projetos e tudo mais, mas chega na hora de vender o projeto, na hora de poder fazer o cliente perceber valor naquilo que você se dedicou tanto para entregar,
o cliente fala, tá caro, e você fica com medo, apela para desconto, apela para preço baixo, e aí não consegue crescer, e aí vem uma série de fatores ali que vão desanimar. Então eu espero que nesse nosso bate-papo aí eu consiga trazer conteúdos que possam agregar pra gente aqui e também pro pessoal de casa. Certo, legal. Felipe, tem uma coisa que você acabou de falar sobre vendas complexas, né? A venda da engenharia, da arquitetura, ela se aplica muito a uma venda complexa. Eu tava pensando exatamente isso. Nossa, porque normalmente é longo prazo, né? A obra principalmente. Né? Não, além Mas o disso, projeto em si já é tem uma processo. decisão muito... Assim, Sério? é um investimento, né? Que o cara tá fazendo ali. Então, ele quer saber qual é o próximo passo, todo momento. Você tem que refinar uma venda muito bem feita para um processo complexo. Né? E como você acha, assim, dentro da arquitetura, da engenharia civil, como que você daria os primeiros passos para essa pessoa que está recém-formada, por exemplo, que está enfrentando essa dificuldade de vendas dentro da profissão, então seja arquiteto, engenheiro, tecnólogo, técnico de edificações, enfim, ele está tentando vender o serviço dele, mas não está conseguindo. Ele pode culpar a cidade, ele pode culpar fatores aí. Falta de experiência, Exato, vai ter vários falta de problemas aí. portfólio ali. E tal. Mas eu acredito que, assim, seja um dos calos que eu sofri quando eu era um recém-formado. Eu também pensei. Criar essas técnicas, mas assim, não tinha ninguém para pegar na mão como você, por exemplo, e continuar, né, fazendo uma boa técnica, executar uma boa técnica. Então eu queria que você desse essas dicas, que eu acho que são o grande pulo do gato. Com certeza, né? Assim, pra gente iniciar esse nosso bate-papo, é muito bem colocado, porque hoje a venda de um projeto ou a venda de um serviço ali, de um acompanhamento de obra, até mesmo pós-obra ali, né? E, enfim, todo esse aparato técnico que você como profissional vai oferecer para um cliente, ele configura uma venda complexa. Uma venda complexa, ela não é necessariamente uma venda relacionada a um valor extremamente alto. Como eu comentei, existem fatores que fazem a venda ser complexa, como a gente pode elencar aqui o ciclo de duração dessa venda. Então, em geral, ali você tem ali algumas reuniões até chegar numa decisão final. Você tem concorrentes no mercado oferecendo serviços similares aos seus, talvez com um preço até mais baixo. Você tem outros fatores como, por exemplo, a decisão do cliente não passa só por ele. Muitas vezes você tem influenciadores ali que estão no bastidor, ou que às vezes até acompanham o cliente, né? Como, por exemplo, um marido, uma esposa, um amigo, alguém que vai indicar. Normalmente a esposa que vai Vai dar a palavra. Vai dar a palavra final, entendeu? Então, assim, todos esses fatores que englobam hoje uma decisão em cima do fechamento de um projeto tornam o serviço do engenheiro e do arquiteto uma venda complexa. Na hora de vender isso efetivamente, realmente é complexo. Então, o primeiro ponto, né, a primeira dica é você reconhecer que isso é uma venda complexa. Então, não dá para você vender um projeto do mesmo jeito que você venderia um tênis, que você venderia uma roupa, que você venderia um objeto ali que facilmente a pessoa toma uma decisão a respeito daquela compra, afinal ela não tem que consultar ninguém e tudo mais. Então, assim, o que eu costumo falar, né, que óbvio que venda está diretamente ligada à comunicação, tudo mais, né, uma negociação, mas se fosse para resumir venda, seja ela complexa ou seja ela simples, mas na complexa ainda mais, eu digo que a palavra que resume venda é relacionamento. Então, uma venda, uma venda complexa, ela é tão complexa quanto um relacionamento. Quem tem um relacionamento aí, seja de amizade, amoroso, qualquer tipo, sabe que é complexo. Profissional, né? Então exige concessões, exige entendimento, exige diálogo. Mas o principal fator que diferencia um relacionamento que vai fluir bem, seja ele de qualquer natureza que seja, muitas vezes não é o que você fala, e sim o quanto você consegue ouvir a outra parte, o quanto você consegue ter realmente isso que a gente chama, né, no universo de vendas, de escuta empática, que é você ouvir com o interesse de entender e não de responder, entende? Então, acho que a primeira dica é essa, dentro de uma venda complexa, todas as vezes que você estiver diante de um cliente potencial, tenta por um minuto deixar de lado todas as suas convicções sobre seus projetos, sobre suas técnicas. Tenho certeza que você sabe das suas habilidades e sabe o quanto que você é bom naquilo. Mas naquele momento, o que importa para o cliente não são as suas habilidades, aquilo que você tem de diferencial para oferecer. O que importa, única e exclusivamente, são as dores dele. E quando você consegue captar essas dores, essas necessidades, esses desejos, você vai conseguir utilizar isso dentro do processo de venda como um todo, até o momento do fechamento.
e tudo acontece de uma forma muito mais fluida. Porque assim, se você parte do princípio de que os diferenciais que estão na sua cabeça são diferenciais para o cliente, que ele valoriza aquilo que você acha que é bom no seu projeto, alguma coisa assim, você corre o risco de fazer uma oferta na qual ele não vê valor suficiente. Sim. E você acaba se Você frustrando. repele ele, né? Exato. Logo de cara. Entende? Então, ao invés de você... a gente até costuma falar, né? Tem aquele profissional que ele é muito ágil. Então, ele usa os melhores softwares, ele tem ali uma habilidade muito grande para poder fazer um projeto. Ele consegue fazer em 3 dias o que um outro profissional levaria para fazer em 10. E aí ele acha que isso é um grande diferencial. E com certeza pode ser realmente Técnico. Técnico. Mas e se eu tenho um cliente que se importa muito com qualidade? E que na cabeça dele ele associa tempo à qualidade. Ele imagina que não dá para fazer o melhor em menos tempo, porque ele não tem conhecimento técnico, ele não sabe qual ferramenta você usa. Ele só imagina que a maioria das pessoas que ele consultou falou que era em torno de 9 a 10 dias. E você acha que vai ser um grande diferencial falar para ele, então, que em 4 dias você entrega o projeto para ele. O que Você vai desconfiar. Ele vai desconfiar. Você pode acabar plantando na cabeça desse cliente uma semente de objeção. Então, você tem ali essa palavrinha dentro da venda, ela é, vamos dizer assim, um dos principais obstáculos que você vai encontrar, que é a objeção na cabeça do cliente. Então, o seu trabalho ali dentro do processo de venda é desconstruir as objeções que possam existir na cabeça do cliente e não criar novas. Sim. Entende? E muitas vezes ao falar, explorar seus diferenciais, mostrar o que você tem de bom e tudo mais, você pode começar a criar objeções na cabeça do seu cliente. Então, o primeiro passo é você ouvir, é você realmente entender quais são as dores, necessidades e desejos daquele cliente e passar a atuar em cima disso. Mas, isso a gente está falando do processo de venda. Uma coisa que eu acredito que pode acontecer com vocês, talvez aconteça com o pessoal de casa bastante também, que é aquela coisa de criar expectativa sobre um suspect, que a gente chama, né? Então, eu tenho um cliente, um lead, realmente um potencial cliente, mas eu tenho suspects. O que são esses suspects? São aquelas pessoas que têm interesse no seu produto, no teu serviço, mas não necessariamente eles vão comprar ou fechar com você. E é muito frustrante para qualquer pessoa, né? Qual que é vamos dizer assim, o outro lado da frustração? É a expectativa. Quanto maior for a expectativa, maior vai ser a frustração, caso essa expectativa não seja cumprida. Então, você como profissional, muitas vezes você vê diante de um cliente ali, quem está começando principalmente, né? Quem faz um trabalho no digital, que é o meu caso, que eu procuro fazer, né? Não tô tão presente quanto eu gostaria, mas sempre tem gente que fica, tipo, namorando seus projetos. Aí você acha e cria mesmo, tem jeito, cria essa... E cria essa expectativa. É natural. Só que se você ficar mal com todo mundo que você vê começando a construir e não é com você... E aí, né, cara? você entendeu? Então, assim, e aí qual que é essa dica também, né? A dica número 2, mas talvez para você fazer antes mesmo de começar a vender teu projeto e tudo mais. É você qualificar aquele teu cliente. E essa qualificação, ela não passa só pelo interesse. Aqui a gente está falando do interesse, mas a gente já entra em outros pontos de qualificação que são importantes também. Mas antes de começar a vender, antes de sentar com ele, fazer um esboço e falar de preço, e quanto você cobra por metro quadrado e qualquer coisa do tipo, antes de mais nada, é fundamental qualificar. É saber se aquele cliente realmente tem interesse no serviço que você tem para oferecer, se ele tem potencial para poder adquirir esse serviço, para comprar, ele tem capital financeiro, de repente ele está investigando o mercado, por isso que ele é um suspect, né? Ele é um suspeito de compra. Não quer dizer que ele realmente tenha potencial. Então, se ele tem interesse, se ele tem potencial, e qual é a urgência que ele tem em cima desse projeto, em cima desse serviço. Então, é fundamental você já fazer essa pré-filtragem. Para quê? Para que não se crie uma expectativa, para que você não gaste seu tempo, para que você não vá ali horas numa reunião com um cara que não vai fechar com você. Porque é extremamente frustrante, né? Você se vê numa situação como essa. Não sei se já aconteceu com você. Não sei se você, Ali, mas eu já tive isso, sabe? De alguém, tipo, entrar em contato. Ai, Gabi, então tô querendo reformar aqui em casa e tal. Você pode dar um pulo aqui? E na primeira oportunidade, porque assim, você tá se formando agora, né? Pô, não vou agora, sabe? Essas coisas. E vai, aí você fica lá e fica 1h30 conversando com o cliente. Nem, né? Possível, cliente. E fiquei. Não, e aqui, o que dá pra fazer? Só que daí, olha a inocência, né, da pessoa. Já fui dando umas ideias sem perceber, entendeu? Eu já tava dando umas ideias e a pessoa...
tal. Já aconteceu comigo. Cara, foi 1h30 que eu perdi ali, fora o trajeto de ir pra lá, voltar. Sem contar que, assim, a gente trabalha com processo criativo. Eu parei tudo que eu tava fazendo pra retomar, até pegar o gancho de novo do projeto. Então, assim, foi praticamente uma tarde toda ali e não fecharam, entendeu? Mas não era porque, sei lá, porque preço não tava legal, porque não viram qualidade do trabalho. Não é porque não tava no momento deles de fechar. Já teve isso também, Alex? Já aconteceu comigo ao ponto de eu chegar em uma obra e a pessoa pedir pra mim, eu quero saber o que eu vou colocar nessa viga aqui, né? Porque assim começa, né? Porque eu preciso que você faça um projeto estrutural, eu quero que você faça isso. E ali no começo de carreira também, né? Você acaba ficando assim meio ansioso para esse cliente no momento. E pessoal, falar pra você, tivemos um probleminha técnico com a câmera aqui, tivemos que reposicionar tudo, mas tudo bem, voltamos aqui ao podcast e voltamos ao assunto. Então, nessa obra, eu acabei chegando lá e falei pro pessoal, bom, o que vocês querem? Querem uma consultoria em si? Ou querem realmente que eu faça um projeto estrutural ao vivo para vocês? Se quiser, a gente faz. Aquela abordagem bem... Você tá no meio de um processo ali que você é recém-formado, você tá buscando... Viu, mas a obra já estava em andamento há algum tempo. Estava em andamento e estava correndo. As pessoas estavam com medo de continuar a viga para cima, porque estava com medo do pedreiro ter fazendo errado, uma quantidade de aço. Enfim, né? Naquela ânsia ali, a gente acaba fazendo algumas contas, fiz uns carregamentos ali, já tirei aquela área de aço rápida na minha cabeça, já tinha a tabela no celular, acabei calculando ali pro cara e ele pediu para fazer um orçamento do projeto completo e não fechou. Ou seja, acabei sendo... Não fechou, né? Não fechou. Acabei sendo uma pessoa que fez algo, vamos colocar de graça, acabei perdendo todo o combustível, igual você, todo o tempo também, todo o processo. Enfim, existe alguns pontos que o recém-formado ou o engenheiro já com formação já longa, ele tem que tomar alguns cuidados durante o processo ali de fechar um cliente, que tem que ser sistemático. Né? Você não pode querer fazer maravilhas para o seu cliente e prejudicar teu lado também. Né? Eu até antes de começar aqui, a gente estava nos bastidores aqui, falando um pouco sobre vendas, né? A gente comentou bastante coisa. E o Felipe é um grande um dealer ali de uma empresa de tecnologia aqui na região. Ele brincou ali com um case de vendas que ele teve, né? Numa feira recente agora, onde ele falou um pouco sobre valor, né? Do produto. Então ele induziu a pessoa ali a falar um pouco de valor. Eu queria que o Felipe contasse essa história para vocês, para dar aquele momento, insight do nosso podcast, para vocês verem realmente como que se aplica, e eu achei incrível a história, como se aplica uma técnica de venda no meio de uma conversa. É muito legal aquela história, Felipe. Sim, bacana. E assim, só contextualizando como você disse, é isso, essa importância dessa filtragem antes de você entrar no processo de venda, para que você não gaste o seu precioso tempo que você podia estar fazendo o projeto, atendendo o teu cliente, fazendo outra coisa que não trabalhando de graça para os outros. Você não se formou para isso, né? Você já estudou bastante, o tempo suficiente para aprender. Você não precisa da obra para você aprender mais. É bom aprender e ganhar ao mesmo tempo, né? Sobre esse caso, realmente é um caso muito legal, né, de se contar, porque é aquela coisa, é você trabalhar a percepção de valor, né? Então, quando você começa a estudar técnicas de venda, rola um dilema ético que você fica naquela coisa do, mas será que eu não estou induzindo? Será que eu não estou manipulando, né, a pessoa através do uso de técnicas e tudo mais? E, cara, não é, porque é o seguinte, o que é importante você entender? Quando você está usando uma técnica de venda, primeiro, que venda novamente, é uma profissão, quando você trabalha só com vendas, é uma profissão, e na condição de profissional, mesmo que não seja um profissional de vendas, você tem, como a gente já concordou aqui, obrigação de saber vender seu serviço para poder vender pelo maior preço, para poder vender bem, para que seu cliente saia contente e feliz com aquilo. Só que muitas vezes o que você tem que fazer? Não é uma manipulação antiética, é você reorganizar alguns fatores para que o cliente perceba o valor que existe sobre aquele produto ou serviço que você está oferecendo. É disso que se trata, utilizar técnicas de persuasão de maneira correta, é claro. Né? Desde que seu produto, seu serviço tenha valor, tenha aquilo que você está prometendo.
Então, esse caso foi o seguinte, né? O cliente, ele chegou e ele queria comprar lá um produto que custava R$9.000, 9.999, como todo bom vendedor, não é 10, é 9.999. Então, ele chegou, a gente negociou esse produto e tudo mais, ele foi dar uma volta pela feira e voltou. Falando, vim buscar o produto. Falei, tá, mas vem cá, né? Vamos sentar aqui e entender com você agora, né? Eu sabia que ele tinha potencial, que ele tinha demanda, que ele tinha condições de adquirir um produto que a gente tem lá, que é uma versão um pouco acima. Então, essa versão lá custava R$14.000. 14.900 e alguma coisa. Não. Exatamente. E aí, o que acontece? Primeiramente, já tinha feito todo o levantamento de necessidade dele e comecei a questionar. Falei, olha, você falou pra mim que você ia precisar disso, disso e disso também, não falou? Eu falei assim, não, preciso realmente de... Opa, deixa eu ver aqui, tá tranquilo? Ah, beleza. Então, assim, ó, comecei a contextualizar com ele. Falei, você falou pra mim que você vai precisar de mais isso aqui, né? Esses itens, você tem de caminhões, você tem de motocicletas, né? Eu sou especialista principalmente na área automotiva, né? E ele, não, preciso, mas não é pra agora e tudo mais. Eu já comecei a falar, tá, mas e se aparecer amanhã? E aí, né? Que essa coisa que é uma técnica que você pode usar, né? Que assim, você tem ali um diferencial que você pode pôr no projeto, que vai agregar valor. Mas o cliente fala, não, depois eu vejo isso. Você criou essa urgência nele. Você falou assim, exato, esse storytelling, né? Que é você tirar... Muitas vezes, quando o cliente tem uma objeção na cabeça dele, ele tá com essa objeção do momento presente. Então, ele tá pensando no agora. Qual que é a melhor técnica? Se mostrar para ele que agora isso é importante? Não, é você fazer ele visitar o futuro. Né? Ou ele voltar ao passado e ver as experiências ruins que ele já teve por ter tomado decisões ruins. Sim. Ou então você levar ele para o futuro para que ele imagine uma situação onde ele vai precisar desse serviço. Exatamente. E aí foi o que eu fui fazendo com ele e tal e tudo mais. Chegou num ponto onde ele falou assim, tá, mas quanto então que vai me custar isso? E essa é a melhor parte, porque assim, ó, quando você consegue levar o cliente ao ponto dele te fazer esse questionamento... É porque ele já tá, né? Tá na sua. Ele já tá tão na sua. Cara, né? Ele tá tão na sua. Entendi. Então, assim, ó, quando, né, tem muita gente que fala, o cliente é chato. Qual que é o cliente chato na percepção de muitas pessoas, principalmente quem não trabalha com vendas? O cara que pergunta muito, o cara que quer um monte de informação. Mais racional. O cara que dá mais trabalho, digamos assim, né? Na linguagem de pescador, é aquele peixe que dá mais trabalho para tirar do rio. Certo. Só que assim, se ele tá perguntando, se ele tá querendo informação, se ele tá te questionando, mesmo depois de você ter feito uma proposta para ele, é porque ele tá interessado. Ele se manteve na mesa enquanto vocês negociavam. Então ele tem interesse. E aí foi, enfim. Chegamos ali num ponto onde eu percebi que o valor que eu tinha escalado na percepção dele, ele não sabia o preço ainda do produto. Mas eu percebi que o valor que ele tinha, que ele tinha de percepção sobre o produto que eu estava oferecendo era alto porque ele mandou, tipo assim, tá, mas quanto que isso vai me custar? Falei, pô, beleza, esse cara... Você me deu uma deixa. Exatamente, ele me deu uma deixa. Ele falou assim, pô, eu já percebi que na mentalidade dele aquilo podia estar com valor muito alto. Sim. E aí vem a questão da ancoragem, né? Então a gente estava em 9.999, abaixo de 10. Aí eu peguei e fiz assim na folha para ele, tava uma folha na mão, peguei e fiz assim, ó, RS, né? Fiz a cifra aqui, coloquei o número 1 e falei para ele assim, que número que você acha que vem depois do 1? Ele, não, me fala você. Eu falei, não, eu quero que você me fale. Diante de tudo isso que eu te mostrei de diferencial, diante de todas essas qualidades a mais, diante de toda essa solução a mais que você vai poder levar aqui, empilhando todos esses bônus, enfim, tudo que a gente conversou aqui. Que número que você acha que vem depois do 1? Com essa postura, super seguro. Tem que ser. Porque tá. Tem que ter uma voz, uma voz segura nesse. É fundamental. E assim, ó, olho no olho. E aí uma técnica que é legal, que tem no livro que chama Como Convencer Alguém em 90 Segundos. Muitas vezes as pessoas têm dificuldade de criar essa conexão visual, né? Certo. Essa coisa de olhar no olho, assim, sabe? E, meu, é normal, né? Tem muita gente que se constrange em ficar assim, não vai ficar parecendo que eu tô meio psicopata olhando pro olho da pessoa. Cara, a forma mais natural que tem de você fazer isso, na hora de você fazer uma proposta, principalmente, é você olhar e falar assim, qual que é a cor do olho dessa pessoa? Porque você vai naturalmente criar uma expressão de curiosidade, porque você não tá ali encanado em olhar no olho da pessoa, sim, mas sim com a curiosidade, tipo, qual que é a cor do olho dessa pessoa? E isso faz automaticamente você criar um vínculo aqui, você entendeu? Então é um negócio que funciona muito, né? Tem nesse livro Como Convencer Alguém em 90 Segundos, tem várias outras técnicas também. E eu fiz isso, né? Eu olhando assim, e até hoje eu lembro, né? O olho dele é castanho claro. Isso marcou, exatamente, eu usei a técnica. Aí eu falei pra ele, falei assim, que número que você acha que vem depois do 1? E aí ele, né? Não, me fala você. Não, me fala você.
Ele, 3. Falei, pô, não, peraí, vamos falar sério. E isso é importante saber, isso também é técnica. Quando você está negociando e você falou lá e o cliente, mas faz um descontinho pra mim, aí muita gente faz o quê? Ele já vira aquela reganheira também, né? Mas eu não posso. Cara, Mantenha a seriedade. negociação é momento sério. Você está falando de dinheiro, é momento sério. Você tem que saber disso. Você tem que transmitir essa seriedade para o cliente para não cair naquele campo da amistosidade. Não é o momento de ser amistoso, na hora de você fazer um fechamento. Aí na hora que ele, vem um 3. Eu parei, desse jeito, falei assim, tá, não, vamos falar sério. Depois de tudo que eu te mostrei de diferencial, de tudo que eu tô te mostrando que você vai levar, de todos os problemas que a gente vai resolver pra você, quero que você me fale sério. Você realmente pensa que vai vir? Você acha que é um 3? Sério, falando sério. Tipo, falando sério, você acha que é um 3 que vem aqui? Aí ele já sentiu, já sentiu. ele também voltou pra... se desarmou e falou, um 5 então. Falei, tá, então vou ser bonzinho com você. Na hora que ele falou o número acima daquele que eu queria, que eu percebi que a ancoragem na mente dele já estava mais alta do que onde eu ia chegar, eu falei, não, vou ser bonzinho com você. 14.952. Perfeito. Tá fechado? Ele falou assim, tá fechado. Tá fechado. Perfeito. Ele já pensava que era mais caro. Ele pensava que era mais caro. Só que eu precisava o quê? E aí vem outro ponto de técnica dentro da venda complexa, que é o quê? Você trazer a declaração do cliente. Partir dele. Essa afirmação verbal, quando ela vem do cliente, ela vai ter muito mais poder do que quando ela parte da sua boca. E isso serve para qualquer tipo de argumentação de venda que você esteja colocando naquele momento. Se você colocar, por exemplo, não, porque o projeto a beleza do projeto é algo realmente muito importante, o detalhamento técnico que eu vou conseguir aplicar para você aqui vai fazer toda a diferença. E de repente realmente faz, de repente aquilo é importante para aquele cliente. Mas você falar tem peso 1. Quando o cliente te fala, você fala assim, viu, Gabriel, pelo que a gente conversou, aparentemente o detalhamento técnico, o mínimo detalhe ali é importante para você, não é? E aí você pega e fala assim, não, é muito importante. É muito importante? Sim. O quanto que é importante? É um dos fatores mais fundamentais ali na hora da minha decisão. Fala, não, eu entendo e respeito muito isso, porque eu sou como você também. Eu também gosto muito desse detalhamento, acho que a riqueza do projeto, ela realmente está nos detalhes. Eu reafirmo algo que você disse, eu concordo com você, trago você para perto. Isso traz uma conexão maior ali, muito né? Maior. E a percepção do valor. Sim. Porque existe uma regra, né? E aí vem as questões de PNL e tudo mais, que são essas programações neurolinguísticas, onde você tem alguns valores que são fundamentais para o ser humano. Não diria nem valores, na verdade são gatilhos mesmo, né? Que são só os gatilhos mentais, né? E um dos gatilhos é esse gatilho da coerência, onde eu tenho necessidade de que aquilo que eu falo esteja alinhado com aquilo que eu faço. Existe essa necessidade no ser humano. Quando a gente vê Big Brother, né, reality shows, o que mais se ataca é você é incoerente, você é uma pessoa incoerente, isso vai ficar ruim perante o Brasil. Por quê? Porque esse é um gatilho mental, entende? Então, o ser humano em geral tem isso. Todo mundo tem. Alguns em maior nível, outros em menor, mas em geral todo mundo tem. É algo que a gente carrega. Então, quando você faz o cliente declarar que aquilo é importante para ele, chega no momento do fechamento e fala, não, mas é que você me disse que isso era importante e é em cima disso que a gente está trabalhando. Então, veja que assim, é uma sequência de técnicas que você vai aplicar, mas se eu não souber o que é importante para ele, se eu não tiver ouvido as necessidades... Lá atrás da escuta... É o passo 1, que é o que a gente fala então. E outra, se quando ele fez a brincadeirinha do 3, depois do 1 aí, se você tivesse, né, igual você falou, dado mais, pronto, acabou. Não ia ser fechar por 13 mil e eu concordo. Exatamente. No caso. Não seria, tipo, porque passa essa insegurança, né, essa coisa do... E é isso, é esse momento, eu acho, assim, que se fosse parar pra pensar início de carreira meu, é o que eu tinha que ter feito mais, sabe? Ia me agilizar muita coisa. Às vezes é aquela, sabe? É exatamente isso, essa viradinha de chave, porque mora no detalhe. Uma venda bem feita, ela mora no detalhe. Então, seriedade. Sim, manter a seriedade na hora de passar o valor, sabe? É porque tem pessoas, vem da personalidade, tem pessoas que têm muito a necessidade de ser, eu sou bem assim, sabe? De ser amiga da pessoa, de ser, sabe, construir. Só que a gente tem que saber, igual ele falou, né? Manter essa seriedade na hora de passar o valor, cara. E isso daí é uma virada de chave e tanto. Só grita muito quem tá saindo. Essa história... Excelente. Porque tenho que falar dela. Sim. E é isso, cara. É assim, fechamento é momento sério. E uma coisa também, né, colocando um
um adendo nisso, é assim, no momento do fechamento, no momento da negociação, no momento do atendimento ao cliente, é fundamental que você trabalhe um ponto da sua mentalidade que é a pessoa mais importante que existe naquele momento na sua vida é o cliente. E a coisa mais importante que você tem para fazer é dar aquele atendimento, fechar aquilo ali com ele. Se você estiver disperso, mexendo no celular, fazendo alguma outra coisa... Mostra de interesse, Muito. Então, cara, mas é que eu tô cheio de coisa hoje pra fazer. Então não marca uma reunião para aquele dia. Entendeu? Não vai pro fechamento naquele dia. Você não vai ter eficiência naquilo, você não vai conseguir fazer nada bem feito. Então, você tem que ter essa mentalidade. Eu tenho uma reunião com um cliente hoje, eu vou me organizar para que o que eu tenho que fazer naquele momento é aquela reunião e ponto final. Não existe nada mais importante. Se tiver, vá fazer aquilo primeiro, então, aí depois você atende. Perfeito. Isso é importantíssimo. Tem uma coisa muito interessante também, Felipe, que isso muitas pessoas já conhecem, né? Que é a técnica do pós-venda, né? Sim. Que ela é tão importante ou mais importante do que executar uma venda. Até nesses dias foi uma coisa muito interessante até. Pegamos aqui, sentamos em uma turma do Implantabim e sempre fazemos isso. Ligamos ali para alguns alunos via telefone, a gente vai até colocar esses vídeos daqui uns dias aí também, esses feedbacks são incríveis. Ligamos para alguns alunos do Implantabim e a pessoa fala, olá, tudo bem, Fabiana? Aqui é o professor Alexandre do Reft para Engenheiros 5.1 do Implantabim. A pessoa falou, quê? Professor Alexandre me ligando. Não tá me ligando? Como assim? Oi, Fabiana, eu queria saber como que você tá no curso, se você está desenvolvendo bem, se você tem alguma dúvida, se tem algum material que está faltando para você, né? Se você está satisfeita. Eu vi que você chegou aqui numa porcentagem de 50%. Alguns alunos que estão ouvindo agora o nosso podcast, se eu liguei para algum de vocês... Já comenta aí. Vão saber falar, Enfim, conversamos ali um tempo com ela e ligamos para uma sequência de mais 10 pessoas naquele dia, para entender um pouco também o que está acontecendo, tá? Causar ali uma melhoria dentro dos cursos nossos, através dos feedbacks ali, da proximidade de uma conversa, né? E isso é uma coisa interessante, porque depois que fizemos isso, passamos a refletir ali um pouco, né? Sobre o nível de proximidade que geramos e criamos através ali dos nossos alunos, né? Porque a pessoa fala, poxa, que legal, vocês estão engajados, vocês estão prontos para fazer um melhor produto. Não é só passou o cartão e acabou, né? Passou o cartão, acabou. E perguntei o suporte, como que tá legal. A pessoa fala, poxa, é legal ouvir de uma pessoa que está no caminho legal, no caminho correto. Então foi muito interessante esse dia, né? A gente passou muito tempo fazendo isso e eu tenho certeza que eu vou fazer muito mais, né? Que isso nem de longe é perder um tempo para mim. Isso eu tô ganhando imensamente ouvindo cada pessoa que fez o curso, né? Assim como a venda é tão importante, o pós-venda, ele é tão importante quanto, né? Porque o cliente fideliza e acaba comprando N vezes de você, porque ele conhece seu produto, seu suporte, conhece todo o histórico, né, da empresa, como que ela lida com o cliente, como ela trata o cliente, né? E isso é interessante. E eu conheço também alguns escritórios de engenharia e arquitetura que utilizam o CRM para estar comunicando. E muitos alunos aqui talvez não sabem o que é CRM. Eu queria que você desse uma explanada nisso aí para ver como que eles podem utilizar esse CRM para lidar com os clientes deles. Com certeza. Primeiramente, é isso. O pós-venda hoje, ele é tão importante quanto a venda. Realmente, essa palavra que você usou, fidelização, né? A gente tem até aquelas 3 letrinhas mágicas que é o LTV, né? O Lifetime Value. Então, quanto que esse cliente, durante todo o ciclo dele ali dentro da empresa, vai simbolizar de consumo e tudo mais. Esse consumo, ele só vem através de uma satisfação, uma vez que ele veio e consumiu o seu primeiro produto, vai consumir um segundo e tudo mais. E um outro ponto que é importante, que é a questão do marketing boca a boca. Exato. Não é? Então, A assim... gente vive
disso. Como profissional, né? Como profissional individual ali, cara, você vai depender muito disso. Muito de um cliente te indicar para outro, e um primo te indica para o outro, e eu vim porque meu irmão falou bem de você. Então isso não acontece só na cidade pequena, porque todo cliente tem um ciclo social, todo cliente tem pessoas ao redor dele que vão estar ali construindo também, que vão estar buscando um serviço similar. E a palavra de alguém que você conhece sempre vai ter muito mais peso. Maior, fácil. Só que você só indica aquilo que você confia. Você só confia em quem você tem relacionamento, em quem realmente você sente essa segurança. Então, sem dúvida, o pós-venda é fundamental. Contextualizando com o CRM, então, eu não me lembro exatamente, mas é uma sigla em inglês, né? Que é Customer Manager, alguma coisa. Eu não lembro o que é o R ali da questão. Mas, basicamente, é você fazer um gerenciamento da sua base de clientes. Você não pode esperar que você vai lembrar por nome, característica, ou que você vai ter os dados ali na sua cabeça de todos os clientes que você atende. É um banco de dados, né? Eu tô começando agora, eu tenho 3, 4 clientes, eu conheço todos. Tá fácil ainda, mas Cara, a ideia é que não fique. A ideia é que você tenha uma cartela mais extensa de clientes e tudo mais. E como a gente comentou anteriormente, existem os prospects, os suspects, os leads, aqueles que ainda não são clientes, mas não por isso não podem vir a ser, entende? Só que é fundamental que você faça o quê? Um gerenciamento dessa cartela de clientes. Então que você sempre tem um verbo, né, em inglês que é follow-up. Então você dar follow-up em um cliente significa você teve uma primeira conversa. Ao invés de você esperar que o cliente te procure, ao invés de você aguardar, principalmente para quem está começando, ainda está construindo essa cartela de clientes, é fundamental que você faça um trabalho proativo de entrar em contato com aqueles possíveis clientes que ainda não fecharam com você e dê continuidade naquela conversa. Mas como que você vai lembrar de todo, né? Já que a gente está falando de que levantar detalhes importantes, relevantes para o cliente é fundamental, você vai ter que contar com uma cabeça muito boa para você lembrar de todos os detalhes, de que aquele cliente queria uma casinha de cachorro já no projeto dele, porque tem um cachorro que ele gosta muito, ele quer fazer uma casinha de cimento, uma casinha de alvenaria pro cachorro dele. Eu já tive um cliente assim. Então, Mas isso eu lembro. Exato, né? Que às vezes é marcante essas questões. Só que nessa dinâmica do dia a dia, pode ser que isso passe batido e muitas vezes é nesse detalhe que mora essa questão ali do pós-venda ou até mesmo do pós-atendimento. Por isso que o briefing com o cliente É tão importante. é importante. Puxar todos os dados possíveis, né, Gabi? Né? Ter um briefing bem feito, ele vai facilitar. A gente usa, talvez a gente não nomeie isso como técnicas de venda, né? Tipo, propriamente dito, quem não conhece sobre venda. Mas é uma ferramenta interessantíssima, não só para você ter um bom projeto, mas por essa coleta de dados mesmo. Porque no futuro, esse cliente, esse mesmo, por exemplo, ele fez hoje um projeto de interiores comigo grande. No próximo momento, ele vai fazer um outro. Só que talvez tenha informações ali no briefing anterior que eu possa utilizar já, entendeu? Se ele tivesse sido bem feito. Nossa, é essencial ter um bom briefing. Exato. E aí o CRM hoje você tem diversas plataformas, né? Você tem plataformas aí que são online, você não precisa pagar. Você preenche isso, como que é? Exatamente. Hoje você consegue criar um cartão do seu cliente, então com nome completo, se for necessário você ter ali o CPF, algum dado mais específico, o endereço de e-mail, 1 ou 2, 3 telefones que você tem, um telefone pessoal, um telefone comercial. Ou seja, uma plataforma que reúna informações a respeito daquele cliente para que você possa entrar em contato. Tem muita gente, por exemplo, né, quando você tem ali uma cartela mais enxuta de clientes, às vezes uma cartela até mais selecionada, você tem um cliente especial, por exemplo, um cliente que ele constrói com muita frequência, ele te procura com bastante frequência em função disso, ele vive de investimentos em imóveis, por exemplo. Por que não você mandar uma cesta no aniversário daquele cliente? Você sabe que aquele cliente gosta do whisky, gosta... Ótima sacada. Gosta de alguma coisa que seja relevante, porque isso vai trazer uma coisa, é uma técnica de venda, que a gente chama de débito emocional. E o que acontece? Eu tenho até um cliente que ele fala sobre isso, não falando sobre débito emocional, mas ele tem uma frase que define muito bem. Ele fala assim: eu prefiro dever dinheiro do que dever favor. Porque o dinheiro você pagou, acabou. O favor você nunca paga. Você fica sempre com aquela sensação de que você está devendo Tá alguma coisa. faltando. Você quer ver um exemplo clássico de débito emocional? Né? Você vê que você não precisa nem ter muita conexão com a pessoa para você ficar com o débito emocional. Você chega no posto, e aí você tem sempre aquele frentista que é mais proativo, que é mais... né? E aí ele vem,
sem mesmo perguntar ou qualquer coisa assim, ele sabe, ele está enchendo o tanque, sabe que vai levar um tempinho, o que ele faz? Já puxa os borrachinhos do para-brisa ali, passa ali uma água, passa um sabão, já confere pneu, já pergunta se quer conferir água, óleo e tudo mais. O que acontece nesse momento? Por mais que às vezes nem sempre você vai dar, você não tem ali, né? Não ganha dinheiro, mas você não tá ali para um trocá-lo, alguma coisa assim, mas principalmente quando você não dá, fica aquela coisinha lá dentro do seu coração, isso é o débito emocional. É essa sensação de que mesmo que a pessoa não tenha te cobrado nada por aquilo, você sente que ficou devendo uma para ela. E nada melhor do que um cliente sentir que está devendo uma para você. Nada Nossa, melhor. perfeito. Você entende? Porque, novamente, isso é um fator psicológico, e às vezes seres humanos em geral. Então, isso se chama débito emocional. Quando você tem uma plataforma como um CRM, quando você consegue fazer essa gestão dos seus clientes, você não tem que se preocupar em lembrar de uma data comemorativa, lembrar de um... Você vai ser lembrado. Você vai ser lembrado disso. Às vezes você tem aquele cliente, por exemplo, ele é teu cliente, mas a principal influenciadora, como a gente falou, é a mulher, é a esposa. E aí, ao invés de mandar no aniversário alguma coisa, no aniversário de casamento, você manda lá Olha essa cara. Cara, e às vezes é um negócio que vai te custar, sei lá, 50, 60, 100 reais. Mas vai te trazer um projeto de... Exato, não precisa ser um negócio elaborado e tudo mais. É muito mais uma questão de Se não for da própria cliente, vai trazer projeto de alguém. indicação, porque De alguém. ela vai passar a adorar você. Ela vai passar a adorar você. Eu já vi casos também que eu achei muito legal. Uma vez que eu fui visitar uma cliente que ela já tinha construído uma casa em outra cidade com outro arquiteto. E eu achei muito bacana que o arquiteto deixou de presente para eles na casa, quando terminou a obra, um quadro que ele mesmo tinha feito e colocou lá na casa, sabe? Essa é uma forma de deixar uma assinatura. E assim, esses clientes, por mais que não tenham feito o projeto com ele, nesse momento que eles me chamaram, porque, enfim, era outra situação, era um projeto que exigia uma outra especialidade, eles lembram disso e construíram a casa há quanto tempo, sabe? Exato. Isso é excelente, são coisinhas, assim, né? Detalhes que fazem toda a diferença. Tem um amigo meu mesmo, né? O que acontece? Ele foi comprar os mármores da casa dele e tudo mais, comprou, conseguiu fazer um bom negócio. Só que até hoje, já faz 10 anos que ele construiu a casa, e até hoje ele indica o mesmo cara para qualquer um que vai construir, para qualquer um que vai comprar mármore, ele indica o mesmo cara. Por quê? Foi bem atendido. Foi bem atendido, mas olha esse detalhe. Do recorte dos mármores da casa dele, o cara fez uma tábua de carne, porque sabia que ele gostava de churrasco. O cara fez uma tábua de mármore para ele, com recorte, com um negócio que ia sobrar, que sei lá, entendeu? Que joga fora, que de repente não sei se ia ter alguma utilidade ali ou não, mas a questão não é essa. Ele fez, personalizou, colocou o nome dele da esposa na tábua. E cara, até hoje ele indica, então assim, faz mais de 10 anos que ele construiu e até hoje ele indica essa pessoa. Então assim, você vê que assim, é no detalhe que mora essa fidelização, esse pós-venda, essa preocupação em eu não só vendi o meu produto ou o meu serviço, eu vou te dar um acompanhamento, a gente realmente vai ter É uma experiência. Uma experiência, você entendeu? E temos CRM para isso, com certeza. Hoje você tem um centro de gerenciamento, né, que basicamente seria isso, um centro para gerenciar as informações, dados desses clientes e usar isso a seu favor. Cara, é essencial. Hoje você tem diversas plataformas por aí. E assim, se a gente for parar pra ver, porque você falou, sei lá, compra uma lembrancinha ali de 50, 60 reais você vai gastar. Às vezes nem isso você não precisa, né? Às vezes você tá, por exemplo, rede social, sabe? Às vezes eu faço isso, sabe? De dar uma sondada quando a pessoa que é cliente tá ali meio querendo fechar, dar uma sondada e tal. E é aniversário da pessoa, você não dá uma mensagem. Só de você ter, disponibilizado o seu tempo pra isso, a pessoa já se sente importante pra você, entendeu? Então, poxa, vamos olhar com mais carinho pra essa arquiteta aí, sabe? Então, é muito bacana isso. As pessoas hoje estão carentes. Sim, sim. Demais. Todos os clientes que eu venho hoje atendendo, eles querem uma atenção especial. Ou carentes ou frustrados. Exato. Com experiências ruins anteriores. Porque é por isso que temos que gerir ali uma experiência muito boa, né? E uma atenção muito boa para aquele cliente, né? Não precisa ser grudado a ele. Sim. Né? Mas uma experiência bacana. Mas uma das coisas que eu fico assim ainda querendo que você solte aquele melhor conteúdo pro cara, aquela que vai mudar a vida do cara que tá assistindo a gente. Eu sei que aqui hoje, quem tá assistindo, tem muita gente que tá com pouco serviço.
e tá desesperado querendo mudar esse cenário, né? Ele quer captar melhor, ele quer conseguir ter mais produtos de qualidade ali, clientes de qualidade para ele estar atendendo. E eu queria que você fizesse um resumo para esse cara que está nessa situação, por exemplo, com 5 dicas para você sair essa semana do 0 aos 5 mil reais de venda de projetos. Solta essa, Felipe. Bora. Então vamos construir isso aqui juntos, né? Eu acho que assim, ó, a primeira dica que eu daria é você definir o perfil do cliente ideal, que é o que a gente tem, né, a sigla PCI, para que você saiba em que lugar você está posicionado no mercado. Se você não sabe em que lugar você está posicionado no mercado, você não sabe para quem você quer vender. Você não sabe como anunciar o teu produto. Você não sabe como trabalhar a sua estratégia de comunicação. Então, por exemplo, tem profissionais que são especialistas em casas populares, tem profissionais que são especialistas em interiores, tem alto padrão, profissionais que são especialistas em alto padrão e assim por diante. Então, o primeiro ponto é: qual é a área de atuação que você quer? Ah, não, eu quero trabalhar com tudo. Cara, sinceramente, para onde tudo é prioridade, nada é prioridade, onde você quer fazer tudo, você acaba não fazendo nada bem feito. Então, o primeiro ponto é esse: defina o PCI, perfil do cliente ideal. Quem são esses seus clientes? Seria a persona. A persona, perfeito. Dentro de um termo que a gente utiliza, a persona. Definida a persona, aí você vai ter que buscar quais são os canais de prospecção, né? Então, prospecção também é um termo que é muito usado em vendas hoje, mas ele é um termo que ele é importado da geologia, né? Então, ele é basicamente você fazer um estudo de uma área para identificar oportunidades. Então, por exemplo, o teu perfil de cliente ideal, ele está mais aonde? Ele está mais no Instagram, ele está mais no Facebook, ele está mais no Google, ele está mais num evento que vai ter lá na sua cidade, Em qual lugar? Aonde você encontra esse tipo de cliente? Em loja de material de construção? Loja de material de construção. E aí essa loja de material de construção, ela é uma loja de alto padrão? Isso. Ou é uma mais preço Uma imobiliária. imobiliário? Você entendeu? Então, esse é o segundo ponto. O terceiro está totalmente ligado, né? Então, a gente tem definição do perfil do cliente ideal, definir aonde que você vai fazer a prospecção desses clientes. Adotem aí, hein? Isso aí, vai anotando, pessoal. A terceira... Deixa eu colocar uma listinha. depois a gente pode deixar aqui pra turma, pra ficar mais Então, fácil. para ficar mais fácil, ó, na tela para vocês. Na tela. Vai, mano. Então, definir o perfil do cliente ideal. Definir como que eu vou fazer a minha prospecção a partir disso. Terceiro, buscar parcerias. Ninguém trabalha sozinho no mercado. Não tem por que você, principalmente se chegou agora, acha que todo mundo é seu concorrente, que todo mundo está competindo com você. Cara, hoje você tem, por exemplo, softwares como o Revit, ele faz essa integração interdisciplinar, exatamente uma espécie de um recado para o mercado, de que você não está ali para trabalhar sozinho, você está ali para trabalhar com outros profissionais. Então, o engenheiro trabalhar junto com o arquiteto, ou até mesmo arquitetos trabalhando com arquitetos, cada um dentro da sua especialidade. Então, trabalhar parcerias é fundamental. Um corretor de imóveis, de repente, né? Exatamente. Tipo, o cara tá vendendo o terreno. A pessoa vai precisar de um profissional. Com certeza, Legal. entendeu? Então, esse terceiro ponto também é fundamental. O quarto ponto é você saber precificar o teu produto, o teu serviço, baseado nessas outras questões aqui. Certo. Se você definiu que seu público é popular, você tem que entender que teu preço não pode ser elevado. Sim. E que você está ali para ganhar muito mais em volume do que propriamente ganhar em qualidade. Vai ter que escalar de algum jeito. De algum jeito, entende? Então, ou você, é que a gente fala, ou você é uma boutique, entendeu? Então, você vai ganhar pelo custo elevado e tudo mais, pelo valor agregado que você tem no seu projeto, ou você vai ganhar por escala, porque você tem uma alta demanda ali para atender. Então, esse quarto ponto, precificar o projeto também é fundamental. E por último, cara, como uma dica aqui que eu acho que isso cabe para qualquer área, para qualquer pessoa, ou é a dica que eu dou para os meus vendedores hoje lá, né, dentro da minha equipe e que eu sigo propriamente como profissional, que é a busca constante de capacitação e se reinventar constantemente como profissional. Então, hoje você tem dinâmicas muito diferentes de mercado, você tem as novas tecnologias, não só inclusas dentro dos projetos, mas inclusas dentro das plataformas de divulgação. Hoje é fundamental você dominar essas plataformas digitais, você entender, muitas vezes você pega ali um profissional que está entrando, ele tem essa certa habilidade. O profissional que está lá há 15, 20 anos no mercado, ele acha que ele chega no ponto de 10 anos de mercado, não, eu tô bem aqui. Eu não sei por que tá caindo a minha demanda, se eu sou tão bom, já sou conhecido. E o cara que chegou ontem
ontem parece que está fazendo mais projeto do que eu. Porque você não está acompanhando as mudanças que o mercado está propondo. Os clientes têm novas necessidades. Hoje você pega, por exemplo, um profissional que não trabalha com apresentação em realidade virtual, vamos dizer assim, dentro do nicho da construção civil. Cara, quais são os riscos que você está correndo de pegar um cliente que ele está com isso na cabeça, ele quer poder botar um óculos ali e, mas eu não tenho condição de fazer um investimento desse, Felipe. Volta lá no outro ponto, que é o quê? As parcerias. Talvez você não tenha, mas se tiver um parceiro que tem, vocês podem trabalhar em conjunto. Você desenvolve o projeto, utiliza a estrutura deles para perder o cliente, né? Não perde o cliente, entendeu? Então é melhor um pássaro na mão, né? E a técnica você vai levar para o resto da carreira. Exatamente. Então eu acredito, Ale, que dentro desses 5 pontos trabalhados, bem trabalhadinhos, esses 5 pontos que estão na tela, 5 pontos na tela. é o que você precisa hoje para você poder chegar no nível de faturar 5 mil, 6, 7 mil. E aí, é claro que vai depender da regionalização. Você pode ganhar até mais, né, dependendo do posicionamento que você vai ter dentro do mercado. Mas você ter um ganho, vamos dizer assim, satisfatório. Um ganho que faça valer a pena todo esse tempo que você passou na faculdade e tudo mais. Só que o que você tem que entender? Só os conhecimentos que você teve, ou que você adquiriu na faculdade, ou as suas habilidades atuais não são o suficiente. É fundamental você trabalhar esse conjunto de habilidades ali, de skills, para que você possa realmente ter um negócio mais próspero e tudo mais. E é claro que isso se aplica dentro do mercado da construção civil de forma geral, mas também vai se aplicar em diversos outros mercados. Legal, cara. Eu fiquei sabendo que você tem um e-book, né, cara? Sim, nós temos... É interessante aí depois você apresentar esse e-book aí de técnicas que você tem aí para esses caras aí, alunos nossos, e arquitetos, engenheiros, tecnólogos que estão precisando desse impulsionamento aí. Sim, com certeza. E apresentar para eles aqui, porque o material ali é rápido, simples, de grande resultado, né? Sim. E que geram todas essas técnicas, esse resumo compilado aqui de informações. Super valiosas. Com certeza. Vamos colocar no link abaixo aqui, pessoal, para vocês conhecerem também um pouco do trabalho do Felipe também, que é um trabalho muito top. É isso, e é voltado, né, como a gente tem trabalhado, estudado esse mercado junto, então a gente traz realmente esse conceito voltado para o arquiteto, para o engenheiro. Né? Não é transformar você num profissional de vendas propriamente. Se você quiser, vai servir muito também. Mas é mais para que você realmente aprenda a agregar valor. E, novamente, qual que é a missão de tudo isso? É você poder vender mais, vender melhor, vender para mais pessoas e pelo melhor preço. Sim. Entende? O seu serviço e o seu É o sonho, né? Você trabalhar, de repente, com menos projetos e com um valor agregado maior, conseguir passar isso. sem se preocupar com dinâmicas de mas o mercado tá banalizado, o fulano cobra mais barato do que eu, tá cobrando metade do preço e tudo mais. Então, a técnica, né, ela chama técnica 5-4-3 vendeu, porque não tem o 2 e o 1, entendeu? Você não precisou esperar até o 2 e 1 para vender. Então, são 5 fatores de motivação que existe para uma pessoa efetuar uma compra ou efetuar um pedido ali, enfim, alguma coisa assim. Os 4 perfis psicológicos que as pessoas têm, que é fundamental você também considerar dentro dessa qualificação, e os 3 pilares de qualificação mais, vamos dizer assim, descritos de forma mais abrangente, que são esses que a gente comentou aqui, que é o interesse, potencial e urgência. Então, como tanto identificar isso no cliente para poder fazer aquela pré-análise e não perder tempo, quanto também despertar o interesse e a urgência. Potencial você não tem como despertar no cliente, Sim. mas potencial, urgência e interesse, você consegue despertar através de técnicas. Então, esse compilado de informações, tenho certeza que Legal. é muito útil pro pessoal. Gabi, se a gente pensar aqui, Ixi, já Pra vocês terem para falar, espero ter umas oportunidades. vamos botar até pelo menos um dia inteiro de conversa. Esse que agregaria para todas as etapas, né, da profissão. É por isso que eu gosto do podcast. Toda vez que a gente faz um podcast, a gente traz conhecimento. valioso. Cara, toda vez eu aprendo. A gente, Eu aprendo. Eu saio vários aprendendo insights aqui. aqui. Muita coisa na cabeça, muita explosão ali. E acredito que vocês, alunos, também ficam também. Mas antes de tudo, eu queria agradecer, Felipe. Por você estar aqui, tendo disponibilidade de tempo também para falar um pouco com a galera sobre os nossos assuntos. E a gente se vê nos próximos aí encontros também. Você é um host sensacional. Você está do outro lado, né? Hoje eu tô aqui, Você tá do outro lado, né? Mas no próximo aí, o Felipe entra como host e vai disponibilizar também esse grande e-book dele aí para vocês.
para essa troca de materiais, vão estar aqui embaixo para vocês conhecerem um pouco do trabalho do Felipe. Então, pessoal, é isso. Por hoje é só. Ficamos por aqui e te espero também no próximo podcast. Mas antes de tudo, siga a gente no Instagram, siga nós também aqui dentro do YouTube, acessa aí o sininho para estar recebendo a notificação em primeira mão quando sair um podcast e inscreva-se no canal, porque isso é muito importante para nós e também faz com que a gente consiga trazer um conteúdo cada vez melhor para vocês com os seus incentivos também. E deixar aqui o feedback, né? Se teve algum insight que você curtiu desse podcast e tal, pra gente poder trazer mais conteúdos nesse sentido, que eu acho que é de grande... Comenta aqui embaixo. É isso aí. Deixa o seu comentário. É importantíssimo a opinião do pessoal e agradeço muito, já aproveitando também. A gente que agradece. O pessoal que tá aí com a gente e espero que a gente tenha outras oportunidades e vou estar aqui também com vocês. Não vamos ter vários. Mas é isso, pessoal. Obrigada, gente. Até. Até o próximo.